Pessoal, belezinha? Aqui é o professor Fabiano em mais um vídeo resolvendo e explicando passo a passo de questões matemáticas. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar de cálculo de raiz quadrada exata. Lembrando que se o número termina em 2, 3, 7 ou 8, ele não tem raiz quadrada exata, tranquilo? Raiz quadrada exata é quando o resultado da raiz dá um número inteiro. Tá? E para a gente começar a resolver, tá aí, ó, raiz quadrada exata, cálculo simples e rápido. É simples. O número que está dentro da raiz, que a gente chama de radicando, a gente vai fatorar. Belezinha? Vai decompor em fatores primos. Lembra? Lá do quarto, quinto ano? Então vamos lá, vamos começar a raiz quadrada de 144. 144 a gente vai dividir por 2, que vai dar 72, que dividido por 2, 36, que dividido por 2, 18, que dividido por 2 dá 9. Não dá por 2, a gente divide por 3, que dá 3, que dividido por 3 dá 1. Belezinha, fatorei o 144. Tranquilo até aqui? Agora vamos lá. Quem é que vai mandar aqui o índice da raiz? Quem é o índice da raiz? Ora, é uma raiz quadrada. Então, esse carinha aqui ó, é o índice da raiz. Beleza? Subentende-se que tem um número 2 aqui. Tá? Quando a raiz é quadrada, o índice é 2, ele não precisa aparecer, ele fica subentendido. E raiz quadrada está intimamente ligado a um número elevado ao quadrado, já que potências e raízes são operações inversas. Vamos lá, o cálculo é simples e rápido. A gente fatora o radicando, fatora o número que está dentro da raiz. Como o índice dessa raiz é 2, uma raiz quadrada, índice 2, a gente separa os fatores primos semelhantes 2 a 2. Ó, separei 2, separei 2, separei 2. Se não sobra nenhum fator primo, quer dizer que essa raiz ela é exata. E qual é o valor dessa raiz, Fabiano? É só pegar esse 2 que representa esse par de fatores, esse 2 que representa esse par de fatores e esse 3 que representa esse par de fatores. Aí você multiplica. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 196 agora. Raiz quadrada de 196. Vamos fatorar o 196. 196 dividido por 2 dá 98, que por 2 dá 49, que só dá por 7, que dá 7, e por 7 dá 1. Índice 2, separa os fatores primos semelhantes 2 a 2. Separei, ó, dois fatores semelhantes, não sobrou ninguém, então a raiz ela é exata. E qual vai ser o valor dessa raiz quadrada de 196? Esse 2 que representa esse par, vezes esse 7 que representa esse par. 2 vezes 7, 14. Raiz quadrada de 196 vai dar 14. Raiz quadrada de 289. Aí você vai fatorar, você vai testando. Por 2 não dá, por 3 não dá. Testa os fatores primos, né? Por 5 não dá, por 7 não dá, por 11 não dá, por 13 não dá. E aí você vai e vai ver que dá por 17. Mas esses testes são chatos, né? Tem que fazer. Vamos lá. 289 dividido por 17 dá 17. E 17 dividido por 17 dá 1. Se o índice é 2, separa os fatores primos semelhantes 2 a 2. Beleza? Só tem dois fatores, então o resultado é esse 17 aqui mesmo. Não sobrou ninguém. Raiz quadrada de 289, 17. 361. E aí você vai tentando os fatores. Por 2 não dá, por 3 não dá, e vai indo. Vai testando. Belezinha? E aí você vai ver nesses testes que só dá por 19. 361 dividido por 19 dá 19, que dividido por 19 dá 1. Como o índice da raiz é 2, você separa os fatores primos semelhantes 2 a 2. E aí você vai ter aqui, ó, 19 é a raiz quadrada de 361. 19. Falei que o cálculo era simples e rápido, não é? Esse cálculo é só você fatorar o radicando, ou seja, fatorar o número que está dentro da raiz. Mas, Fabiano, tem um macetinho?
Olha, para raiz quadrada exata tem alguns. Posso passar umzinho aqui que eu acho bem bacana para vocês. Calma aí só um minuto. Vamos para o macetinho então? Olha lá, raiz quadrada exata, macete rápido. Tá? E como é que é esse macete? Você falou que é rápido, hein, Fabiano? É rápido mesmo, beleza? Mas só que tem que prestar atenção, tranquilo? Presta atenção aqui, ó. Raiz quadrada de 144. E aí o que que eu faço? O penúltimo algarismo eu cancelo. E aí, ó, esse último aqui eu calculo a raiz quadrada dele. Beleza? Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. E aí, o que vier antes do que eu cancelei, se tiver raiz quadrada exata, eu calculo. Qual é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Tranquilo? E aí você vem aqui, ó, repete esse primeiro. E aqui não é 2? Quanto falta para chegar em 10? 8. Então, ó, raiz quadrada de 144 só pode ser 12 ou 18. Belezinha? É um ou outro, é o menor ou é o maior. E como é que a gente vai saber qual é o menor e qual é o maior? Vamos lá. Primeiro carinha aqui, ó, você multiplica pelo sucessor dele, não é 1? Quem é o sucessor de 1? É o 2. 1 vezes 2 dá 2. E esse carinha aqui, ó, você circula. Se esse cara que está dentro da raiz for menor que esse resultado, a raiz quadrada que a gente está calculando é o menor dos valores. 1 não é menor que 2? Então, raiz quadrada de 144 não é 18, é 12. Belezinha? Vamos lá. Para quem ainda não pegou, vamos lá. Penúltimo você cancela. Certo? E aqui o último, ó. Lembra que eu falei? Número que termina em 2, 3, 7 e 8 não tem raiz quadrada exata? Não tem. Ué, e terminando em 6? Nesse macetinho, se o número termina em 6 ou em 5, você repete, tá? Então, ó, terminou em 6, você repete o 6. Antes do que eu cancelei, eu vejo se tem raiz quadrada exata e calculo quanto é a raiz quadrada de 1. É 1. Repete esse 1. Vê quanto falta para chegar em 10. Não tem 6? Quanto falta para 10? 4. Então, raiz quadrada de 196 só pode ser 16 ou 14. É o maior ou é o menor? Vamos verificar. Você vai pegar esse 1, multiplicar pelo sucessor dele. Quem vem depois do 1? O 2. Quanto é 1 vezes 2? 2. E aí, esse carinha que vem antes do número que eu cancelei lá dentro do radicando, eu verifico. Ele é menor, maior ou igual a esse resultado? Ele é menor que esse resultado. Então, raiz quadrada de 196 é o menor dos dois valores aqui, ó. Vai ser 14. Belezinha? Vamos lá. Para quem ainda não entendeu, de novo, hein? Cancela o penúltimo. Calcula a raiz quadrada do último algarismo. Raiz quadrada de 9. 3. Ah, antes do número que eu cancelei é o 2. O 2 tem raiz quadrada exata? Não. Então, você vai ter que calcular a raiz quadrada exata do número mais próximo que ele, que seja menor que ele. Menor que 2, quem é que tem raiz quadrada exata? É o 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Aí você repete esse 1. Tem 3 aqui, quanto falta para chegar em 10? 7. Então, raiz quadrada de 289 só pode ser 13 ou 17. Como é que eu sei se é o menor ou maior dos valores? Pega esse 1zinho aqui, multiplica pelo sucessor dele. 1 vezes 2 dá 2. Verifica esse carinha que vem antes do número que eu cancelei. Se esse cara for menor que esse resultado, é o menor dos valores. Se esse carinha aqui for igual ou maior ao resultado, você usa o maior dos valores. Ó, 2 é igual a 2. Então, raiz quadrada de 289 é o maior dos valores. É 17. Tranquilo até aqui? Vamos lá? Raiz quadrada de 361. Cancelei o penúltimo.
Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 3 não é exata. Antes do 3, quem é que tem raiz quadrada exata? Só o 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Repete esse 1. Do 1 para chegar no 10 faltam 9. Então só pode ser 11 ou 19. Para saber se é o menor ou maior dos valores, aquele esqueminha, ó. Pega esse primeiro carinha, multiplica pelo sucessor dele. 1 vezes 2 dá 2. Esse número que está antes do carinha que eu cancelei é 3. Ele é maior que esse resultado? É. Então você vai usar o maior dos valores. Belezinha? Então raiz quadrada de 361 dá 19. Fabiano, gostei do macete. Ó, eu também gostei. É melhor do que você ir fatorando. Mas vale para tudo? Não, isso é um macete que só vale para raiz quadrada exata. Belezinha, gente? Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção aí, galera.